cumprimentar todos que estão conosco, cumprimentar especialmente aqui a presidência do Poder Legislativo de Souza, o vereador Radamés Estrela, muito obrigado pelo suporte de sempre, pelas possibilidades de diálogo e produção conjunta de soluções, cumprimentar a secretária Amanda, com quem temos trabalhado já há alguns dias em função da situação extremamente preocupante no Alto Sertão do Estado, cumprimentar o Dr. Gilberto também, comandando a estrutura do Hospital Regional de Souza. O Anderson não está conosco, mas o gerente regional da 10ª Região de Saúde também, trabalhando arduamente para a gente poder produzir as articulações. Muito rapidamente, olha, o dia de ontem marcou novo recorde da situação de casos de Covid no Estado. Nós voltamos a divulgar 2.000 novos casos de Covid, isso é muito importante. A última vez que nós tivemos 2.000 novos casos divulgados em um só dia no Estado foi no mês de julho de 2020, vamos fazer quase um ano. E a gente volta também a divulgar mais de 30 óbitos em um só dia. No dia de ontem aconteceram 24 nas últimas 24 horas, mas são 36 óbitos divulgados em um só dia pela Covid, é um número extremamente alto, não dá para a gente se acostumar com isso. Todo o sertão, o complexo do sertão e do Alto Sertão, com 91% de ocupação dos leitos de terapia intensiva de adultos, é um número preocupante, a Paraíba inteira com 80% de ocupação, e a gente precisa tomar cuidado com as regiões que estão mais vulneráveis. Né? O volume de internações ao dia tem passado de 100 em todo o estado, quer dizer, 100 pessoas internadas todos os dias para a Covid-19, e infelizmente no ano de 2021, só para a gente entender, a gente já perdeu o mesmo número de vidas até a presente data do que perdemos na Paraíba durante todo o ano de 2020. Então é uma situação extremamente preocupante que exige possibilidade de compreensão comum do problema. Nós temos um problema, esse problema é nosso, como é que a gente dá as mãos para poder resolver? Não tem como fazer tudo de longe, não dá para resolver todos esses problemas à distância, deixar um secretário de saúde sozinho no município, precisando de apoio do Estado, a gente conversando por mensagem, tem que estar presente. A gente tem feito isso, não só eu, mas toda a equipe que trabalha comigo, a gestão hospitalar do Estado, regulação, e toda a estrutura de vigilância também nos acompanhando para a gente poder pensar ações. É fundamental lembrar que é o seguinte, nesse momento em que nós estamos tendo um crescimento muito importante de casos, internações, infelizmente de vidas perdidas, todo esforço é fundamental. O primeiro e mais importante é o seu. Você precisa lembrar que usar máscara e não se aglomerar, que significa o seguinte, essa frase, você convive com quem você mora e com quem você trabalha com segurança. No resto das vezes você fica na tua casa, porque o vírus vive dos nossos encontros e a gente precisa poder impedir que o vírus tenha os nossos encontros para fazer os estragos que ele está fazendo. Além disso, tem que haver uma somatória dos entes. O governo do Estado publica um decreto bem mais restritivo, limitando importantemente as funções do comércio, da construção civil, especialmente nos municípios com bandeiras laranjas e amarelas, são 163 em todo o Estado. E dentro desse contexto, abre-se uma possibilidade para que os gestores municipais tomem medidas complementares. Por quê? Porque são 223 realidades diferentes dentro do Estado. Então, o decreto estadual é uma espécie de apoio para que os prefeitos também possam tomar medidas. Não só o Poder Legislativo Municipal de Souza, mas também, conversando com o prefeito Fábio Taironi, está extremamente preocupado com a situação e ele e sua equipe técnica, e nós à disposição, vão se reunir para pensar medidas de proteção sanitária à população, que é isso, proteger vida é uma coisa que não permite arrependimento, não dá para você se arrepender depois. A gente precisa tomar as boas medidas nesse exato momento. Então, nesse sentido, não só a população de Souza, mas toda a 10ª Região de Saúde, os 9 municípios, nós estamos juntos e vamos fazer o que for necessário para avançar. Eu venho aqui especificamente, depois de uma visita técnica com a equipe do Dr. Gilberto no Hospital Regional de Souza, porque no dia 1º de junho, nós vamos incluir o Hospital Regional de Souza como centro hospitalar de referência para a Covid-19 no plano de contingência estadual. Nós estamos instalando lá 10 leitos de unidade de terapia intensiva que vão operar regulados. O que significa isso? Esses leitos vão trabalhar junto com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar.
Então, significa que uma unidade básica de saúde em São José da Lagoa Tapada pode acionar o Centro Estadual de Regulação Hospitalar se ele tiver um paciente que, por exemplo, tiver com dificuldade para respirar. E nós vamos ajudar a mobilizar esse paciente para o primeiro e mais seguro local que tiver disponível. Isso é o que a gente está produzindo de interlocução. Nesta tarde, nós vamos conversar com os 9 secretários municipais para a gente poder avançar nessa interlocução, nessa união e reunião de forças. Nós estamos num momento que o Estado precisa fazer esforços complementares. Então, conversamos com o Dr. Gilberto. Além desses 10 leitos de UTI, nós vamos colocar 4 leitos de suporte de enfermaria próximos daquela área, para permitir que esses leitos de UTI possam rodar com tranquilidade. Então, a área verde da antiga emergência vai nos dar um suporte com 4 leitos de enfermaria. E nós estamos já organizados para uma nova expansão. Nós vamos trabalhar a expansão de pelo menos mais 10 leitos de unidade de decisão clínica, que é um leito de suporte respiratório também dentro do regional, para permitir que o regional possa ter 10 leitos de UTI, 10 leitos de suporte respiratório, 4 leitos de enfermaria, pelo menos, nesse primeiro desenho. Tem muito trabalho pela frente, um pedaço disso, não estou falando dos 10 leitos de UTI, que a data é 1º de junho, mas os próximos 10 leitos precisarão de uma pequena reforma para a gente poder fazer a intervenção. Então, nós vamos trabalhar junto com o Dr. Gilberto para isso ser o mais rápido possível. Não tem apenas essa expansão aqui em Sousa. Na sexta-feira passada, que inclusive eu tive uma vontade imensa de vir imediatamente a Sousa e parar a agenda, mas não foi possível porque eu precisaria estar. Estive em Cajazeiras, Monteiro e Patos. A agenda começou 4 horas da manhã, terminou às 23 horas. Lá em João Pessoa, a visita dessa sexta-feira que passou foi também na tentativa de trazer uma nova onda de expansão de leitos para o sertão. Então, estamos trabalhando também com a expansão de mais 10 leitos de suporte respiratório lá no Complexo Hospitalar Regional, deputado João Luiz Carneiro, e outros 4 leitos de suporte respiratório no Hospital Regional de Cajazeiras. Então, dessa forma, a gente vai fazer um movimento bem robusto de expansão de leitos. Qual é a minha preocupação? Que não é só a minha, mas também é da minha colega gestora do Sistema Único de Saúde, da secretária Amanda, e também dos demais 8 secretários aqui da Comissão Intergestores Regional. Leito de hospital é muito importante, mas ele é usado quando tudo que a gente podia fazer para prevenir a doença deu errado. A Covid é uma doença evitável. Muitas pessoas, muitas paraibanas e paraibanos ainda não ficaram doentes. Eu, por exemplo, eu não peguei Covid, apesar de gente perto de mim ter pego, inclusive, né? Porque se você se protege, se você usa máscara, se você não se aglomera, você não adoece. A gente pede, por gentileza, por favor, para você se proteger. Sabe por quê? Até a doença leve pode deixar uma complicação na tua vida. Pode ficar por mais de 6 meses com perda do cheiro, com perda do gosto, com fraqueza, com dor de cabeça, com dificuldade de memória. Não vale a pena enfrentar o vírus de frente. São mais de 14 meses contínuos, seguidos de combate ao novo coronavírus. A gente precisa lembrar uma coisa muito importante: 60% dos profissionais de saúde são mulheres. Elas são médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, assistentes sociais, psicólogas, terapeutas ocupacionais, mulheres da higienização, mulheres da recepção, mulheres que trabalham dirigindo os nossos veículos, que apoiam no transporte de pacientes, que fazem exames radiográficos. Elas são mães, avós, tias. Elas não conseguem mais ter paz para estar dentro de casa. Você está vendo o tamanho desse sacrifício? Então, se elas são capazes de fazer esse sacrifício, você que está nos vendo é capaz de fazer esse pequeno sacrifício. Nós clamamos, pedimos pelo amor de Deus a você para usar máscaras e ficar em casa se você puder, para que nós possamos continuar cuidando de vocês por todo o tempo que for necessário, porque nós não vamos recuar nem 1 milímetro. Então, a gente faz esse pedido e fica à disposição agora das questões da imprensa. Secretário, Levi Dantas, blog do Levi e programa Cidade Notícia. Esses leitos a serem implementados aqui em Sousa, eles vão atender essencialmente os pacientes da região de Sousa ou podem também atender pacientes de outras regiões? Preferencialmente os pacientes da 10ª região, por uma questão de proximidade geográfica, mas como nós temos feito e fizemos até aqui, podem atender pacientes de outra região. Por quê? Porque o plano de contingência olha para o sertão como um todo. Significa que nós estamos saindo de 4 centros hospitalares de referência, Cajazeiras, Patos, Piancó e Pombal, e estamos tendo agora o 5º centro, que é aqui agora na capital, da sede de macro da 3ª região, macro-região de saúde.
Secretário, boa tarde. Afonso Hélio, da área de Progresso Educativa e do portal noticiajá.com. É o seguinte, quantos leitos serão disponibilizados para Souza e região? E outra pergunta, por que também não incluir a UPA de Souza, né, para o tratamento da Covid-19? A UPA, que já tem leitos também disponibilizados para a população, já faz o atendimento, ou seja, isso é muito bom que você está trazendo para nós, souzenses, e das pessoas da região também, essa notícia é muito boa. Mas não poderia também incluir a UPA de Souza? Então, muito bem, essa pergunta é muito importante. A gente acabou de sair da unidade de pronto atendimento, onde ali discutimos a questão da requisição da habilitação dos leitos de suporte respiratório da unidade de pronto atendimento. Então, significa, uma vez habilitada, ela vem formalmente para dentro do plano de contingência. Mas lembrar, certo? É muito importante lembrar isso. A unidade de pronto atendimento de Souza já trabalha como um centro de referência Covid, tem cumprido um papel fundamental nos cuidados da população. E agora, dentro desse cenário, que o município de Souza vira um centro de referência, a gente vai ter que ter mais do que uma solução. Não é o hospital sozinho que consegue resolver todas as questões. Souza tem um serviço municipal importante, que salvou um sem número de vidas nesses últimos 14 meses, e vai continuar fazendo esse papel, agora integrado numa rede de referência Covid. Secretário, explica, por favor, para a população, como é que vai se dar esse acesso? Como é que a pessoa vai sair da sua cidade para ter esse atendimento especializado? Nós estamos pedindo, e por isso que nós estamos reunidos com os secretários municipais de saúde, que a gente possa proteger a vida das pessoas, impedindo que as pessoas se sintam confusas e perdidas, tendo que ficar peregrinando por aí. Se uma pessoa, no seu município, São José da Lagoa Tapada, vou usar o exemplo mais uma vez, ela não está se sentindo bem, está com sintomas gripais, se ela for uma unidade de saúde, essa unidade pode nos acionar por meio do Centro Estadual de Regulação Hospitalar. Nós vamos dar todas as chances agora para as secretarias municipais de saúde fazer mais divulgação do que já fazem, para os serviços conhecerem como acessar a regulação, para que a pessoa não precise ficar perambulando por aí, batendo de porta em porta para ser atendida. Então, ela vai sair do serviço de origem e vai ser regulada por um serviço de destino que vai cuidar da Covid. Lembrar um detalhe, os serviços que nós estamos mencionando, a unidade de pronto atendimento aqui em Souza, no que diz respeito à circunscrição de Souza, e o Hospital Regional, no que diz respeito à 10ª Região de Saúde, eles são hospitais de urgência e emergência, serviços de urgência e emergência que têm porta aberta. Eles continuam prestando os atendimentos. Nós pedimos gentilmente, para a segurança dos pacientes, que esse caminho possa ser o quanto possível feito pelo Centro Estadual de Regulação. Por quê? Porque a regulação ajuda você com segurança, fazer com que a pessoa saia da origem e chegue no destino com suporte de saúde adequado. Secretário Leonardo Pereira Júnior, Portal Repórter TV, Rádio 104 FM. O que a gente está entendendo aqui, né, essa questão da regulação, eu acho que é um ponto muito fundamental. Eu acho que é o ápice de qualquer discussão é regulação. A gente sabe que Souza tem uma referência, que é a própria UPA, mas cidades vizinhas não tem referência. Não tem referência. Se eu saber para onde vai um paciente, vou usar a mesma cidade que o senhor citou, São José. Por isso que o senhor citou aí, que fica batendo porta. Já que com essa compactuação, porque de fato tem que existir tripartite aí. A compactuação, Estado, municípios, federação. Nessa compactuação, não seria bem de alvite, já que o senhor está colocando uma porta direta desses municípios com o Estado, que é a regulação. Mas aí vai, pela quantidade de leite que está sendo nesse momento disponibilizado aqui em Souza, né, entende-se que ainda é pouco, né, entende que é pouco, mas é uma solução que está sendo chegada nesse momento. Não poderia haver uma compactuação de municípios vizinhos com a UPA de Souza. A UPA de Souza regularia para o hospital regional numa força mútua de poderes aqui, porque ainda, eu entendo, não sou técnico, mas só entendendo a mecânica, ainda ficar um ponto solto nessa história, que é os municípios ainda querendo bater alguma porta e não vai encontrar. Não estava de bom alvítreo que o município de Souza pudesse fazer uma compactuação com demais municípios vizinhos, né, tendo o hospital regional como o suporte básico legal direto,
para que haja mais suporte a essas pessoas que estão cometidas com a Covid-19. E a minha segunda rápida pergunta, secretário, aproveitando o senhor aqui, a gente trabalha no dia a dia aqui, vê e percebe a força hercúlea que tem hoje o hospital, através do Dr. Gilberto, para levar paciente daqui, transportar a chamada ambulância terapia. E a gente percebe aqui, como cidadão, que só tem uma ambulância para uma macro-região que comporta 36 cidades. Está na hora do Estado rever essa situação e refazer um impacto que tinha com o hospital, que existiam 4 ambulâncias, hoje praticamente existe uma para essa região inteira. Secretário, muito obrigado. Então, só lembrar, os serviços que têm porta aberta, que significa estão disponíveis para o público 24 horas por dia, eles continuam com esse perfil. O regional é assim, a unidade de pronto atendimento, que é municipal, é deste jeito. A sua pergunta é muito importante, porque o Sistema Único de Saúde, ele permite isso que você está sugerindo. Se 9 gestores falarem assim, olha, vamos tentar fazer uma forma de fortalecer a UPA, para a UPA que já nos atende em muitos momentos que o meu serviço está fechado e as pessoas vêm a Souza porque sabem que tem uma UPA, vamos fazer uma força para ajudar a custear, ajudar a abastecer. Tudo isso é absolutamente possível, não precisa nem fazer no fio do bigode. Esta reunião que nós vamos fazer aqui agora é um ambiente formal também, é a Comissão Intergestores Regional, onde sentam os gestores de um sistema regional e tomam decisões. Por isso que nós não vamos conseguir anunciar a totalidade do que a gente vai poder produzir. Isso será nos próximos dias, porque agora nós vamos fazer uma ação conjunta para Estado e municípios, pensar como a gente dá passos no sentido de nos fortalecer. Então, espero que em breve a gente possa anunciar outras medidas que são fruto dessa articulação, que ao meu sentir, a tua sugestão faz todo sentido no momento em que nós estamos vivendo. A outra pergunta também é importante. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde, ela está mudando bastante a lógica de organização de uma coisa que chama transporte sanitário, que são as ambulâncias não de urgência e emergência, que não são as ambulâncias do SAMU, nem Polícia Rodoviária Federal, nem Corpo de Bombeiros. O transporte sanitário, ele vai operar, como já está operando em todo o estado, com bases descentralizadas. O que significa isso? Eu tenho em centros estratégicos, locais estratégicos do estado, Cajazeiras, Patos, por exemplo, uma concentração de ambulâncias que vão trabalhar de que forma? Isso não impede que o hospital tenha uma unidade para lhe dar um suporte imediato, os hospitais vão continuar a ter, mas eu tenho agora um centro descentralizado de ambulância que faz o seguinte: momento de crise sanitária Covid, o HR precisa de 3 ambulâncias agora, vai 3 ambulâncias. Porque eu tenho uma base que está controlando a disponibilidade de ambulância. Antes a gente enfrentava o seguinte: tem uma ambulância em manutenção, agora só tem uma disponível. Não. Com uma base descentralizada eu consigo manter frota operacional, distribuída, resposta rápida e sempre indo na direção daquela lógica da equidade, né? Quem precisa mais recebe mais, quem precisa primeiro recebe primeiro. Então essa é a nova dinâmica. Então vai parecer que está tendo uma diminuição de frota, mas pelo contrário, com as bases descentralizadas a frota estadual está crescendo, mas para atender, quando eu estou entendendo o seguinte, é mais importante em Souza agora do que a Cajazeiras, vai a Souza. Secretário, só mais uma pergunta. Estamos aqui no Centro de Reabilitação, que atende vários municípios. Infelizmente, a Covid-19, não todas as pessoas deixam sequelas, né? Algumas pessoas ficam com sequelas. E a minha pergunta é essa: se esse local aqui vai também se integrar à rede, né, para esse trabalho de tratar as pessoas com sequelas. E se o senhor me permitir outra pergunta, é sobre o atendimento, inclusive o Dr. Gilberto está aqui, questão do atendimento para outras comunidades, outras patologias no Hospital Regional de Souza. Inclusive, a doutora Ana Maria de França Cavalcante, que é promotora de justiça, ela já, o Ministério Público já abriu um procedimento, que inclusive vai chamar o Dr. Gilberto e a diretora da UPA, para saber quais são, né, as responsabilidades da UPA e também do Hospital Regional de Souza, porque, segundo a promotora, eu conversei com a doutora Ana, chegam muitas reclamações na Promotoria de Justiça, que o Hospital Regional muitas vezes as pessoas falam, que, principalmente da recepção, que o atendimento é responsabilidade da UPA, né? Ou seja, por isso que a promotora conversou comigo, doutor Gilberto, e vai acontecer, acho que você já está sabendo, né? Vai acontecer essa audiência, e eu queria saber como é que vai ficar esse atendimento, né?
para outras patologias no hospital regional? Essas duas perguntas, por favor. Então, primeiro, sobre o centro especializado em reabilitação, uma pergunta muito importante. A Covid vai exigir uma estratégia muito firme para cuidar das pessoas nos seus pós-operatórios, especialmente aqueles pacientes que ficaram por tempo demais dentro do hospital, seja em enfermaria, pior ainda se for em UTI, porque além dos pulmões, vão ter toda a questão de reabilitação física, né? Reaprender a andar, reaprender a sentar, reaprender a tudo na vida. E aí, se você não tem uma estratégia de reabilitação clara, você acabou de comprometer a vida de um chefe de família, a possibilidade do bem-estar, da estabilidade e do que a gente chama de preservar e proteger as atividades de vida diária. Uma pessoa ter autonomia para viver a vida como ela vivia antes da Covid. Então, essa é uma estratégia absolutamente fundamental. O Estado tem um programa que chama Continuar Cuidando, e dentro do Continuar Cuidando, talvez o braço direito e mais forte do Continuar Cuidando é um braço de reabilitação. E o Centro Estadual, o Centro Especializado de Reabilitação do Estado, tem um papel fundamental nisso. Quer dizer, a hora que a gente olha um serviço desse porte, com essa possibilidade, a gente pode pensar, inclusive, que ele pode ser referência não só para a 10ª região de saúde, né? Ele pode ser uma referência nacional para cuidados em reabilitação da Covid-19. A Paraíba pode começar a ajudar, explicar ao Brasil como fazer isso. E isso é um papel nosso, a gente precisa conseguir dar conta de fazer isso também. Olha, sobre questão de cuidados não Covid, eu vou repetir uma coisa bem simples. O Hospital Regional é uma unidade de média e alta complexidade, uma unidade estadual que tem um compromisso com a região como um todo, e é uma unidade que tem um serviço de urgência e emergência, certo? Quando um cidadão se apresenta num serviço de urgência e emergência, ele precisa ser acolhido, avaliado, atendido. E aí pode acontecer um monte de coisa. É uma troca de receita. Ele vai ser encaminhado para a unidade básica de saúde mais próxima da casa dele. Não, é um sintoma, eu estou passando mal. Vai ser avaliado pelo médico, pelo enfermeiro. Cuidado. A gente só precisa entender o seguinte, a gente precisa conseguir, todas as vezes a gente tem oportunidade de melhoria. Saúde tem isso mesmo. Dá para melhorar todo dia e tem coisa para aprender todo dia. Quando eu estou olhando para um serviço que em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA tem menos complexidade do que um hospital. E é possível que ela receba ao longo do dia uma demanda maior de menor complexidade do que um hospital. Mas ela vai receber uma demanda de cuidados, que eu vou chamar de intermediários. E ali é importante ter uma conexão muito forte com o hospital, né? Para você permitir que o paciente infartado, com AVC, outras doenças, possam acessar o hospital com velocidade. Nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para produzir a máxima e melhor integração possível. A UPA é uma unidade de passagem, ela não é uma unidade que foi feita para ficar paciente internado lá dentro, né? Porque ela precisa estar de prontidão para poder receber o máximo possível de pessoas a todo tempo. As unidades de permanência são as unidades hospitalares e a gente vai se preparar agora para fazer de tudo, né? Nós vamos ter que cuidar da Covid, nós vamos ter que continuar cuidando das doenças não Covid que seguem firmes aí. Só para encerrar, a possibilidade de aumento de efetivo no hospital, já que a demanda de atendimento aumenta de alguma maneira. O material humano, o detector da visita ao hospital é suficiente para poder manter essa área Covid? O hospital está bem tripulado no que diz respeito a pessoal, tem um pessoal experiente. Aliás, a boa virtude é que ele não é um pessoal só do hospital, a boa virtude é que é compartilhado. As pessoas que trabalham no HR trabalham na unidade de pronto atendimento também, isso é muito bom. Isso permite que essa relação seja muito saudável, que tenha possibilidade de troca, só tem potencial para coisa boa, né? E lembrar, o Estado está no seu 7º chamamento para pessoal, para trabalhar em momento de pandemia, essas pessoas já estão habilitadas, então o quanto for necessário de aporte de pessoal no hospital regional será possível, porque nós temos um mecanismo legal para poder fazer esse aporte. Obrigado.